Livro Pela Fé. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 10. A fé que está segura do porvir. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Hebreus 11, 22. Cada exemplo em Hebreus 11 é tão empolgante que não podemos simplesmente ignorar nenhum deles. Assim, desejo, junto com você, aproveitar e refletir sobre cada uma dessas passagens, cada um dos exemplos, e desfrutar do que o Espírito Santo está nos dizendo. Agora vamos falar sobre a fé de José. O Espírito Santo usou o escritor de Hebreus para destacar a fé de José em um único versículo. Vamos ler Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Aqui vemos que foi pela fé que José fez essas coisas, e essa fé o acompanhou até o último dia de sua vida nesta terra. Isso é tão maravilhoso. É uma experiência semelhante à de Paulo. Lembra-se de que, em 2 Timóteo 4,7, Paulo escreve ao seu filho na fé: Timóteo, já ciente de que estava prestes a partir, Deus havia revelado a Paulo que ele seria oferecido como libação. Ele estava preso e sabia que em breve seria morto. Estava no fim de sua vida, mas disse: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo guardou sua fé em Jesus do início ao fim de sua vida. Ele travou o bom combate e manteve sua fé, assim como José, que, próximo ao seu fim, manteve sua fé firme. José viveu em fé todos os dias de sua vida e chegou ao fim de sua carreira guardando essa fé. José, um tipo perfeito de Cristo, José fez duas coisas pela fé. Primeiro, mencionou o êxodo, a saída do povo de Deus do Egito. E segundo, deu ordem sobre seus próprios ossos, fazendo o povo de Israel jurar que levariam seus ossos do Egito para a terra prometida. É interessante contextualizar isso. José é um dos tipos de Jesus. O que é um tipo? É uma figura que preanuncia o que acontecerá com o outro. Por exemplo, vimos que Abraão, oferecendo Isaque no altar, tipificava o sacrifício do Senhor. O pai oferecendo o filho. Isaque representa o sacrifício de Jesus. É um tipo, uma figura. Quando olhamos para a vida de José, vemos que ele é considerado um tipo perfeito de Cristo. Estudiosos da Bíblia afirmam que a biografia de José não menciona seus defeitos ou fraquezas, embora ele, como qualquer ser humano, certamente os tivesse. A Bíblia não os registra porque José serve como uma figura de Jesus. Os irmãos de José o rejeitaram, venderam-no aos midianitas, e ele foi parar no Egito. Mas, mais tarde, durante a grande fome de 7 anos, seus irmãos foram ao Egito e José se revelou a eles. Houve muito choro, e os irmãos de José ficaram temerosos. Mas José não retribuiu o mal com o mal. Ele perdoou seus irmãos. Isso é uma clara figura do que acontecerá no futuro, com Jesus e os seus irmãos, os judeus. A Bíblia nos diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1,11. Os judeus rejeitaram Jesus como Messias e o crucificaram. As autoridades judaicas da época o rejeitaram. Mas a palavra de Deus afirma que virá uma grande aflição, uma grande angústia para Jacó, os 7 anos da grande tribulação. Israel sofrerá muito, mas ao final reconhecerá o Messias, reconhecerá Jesus, aquele a quem desprezaram, aquele a quem recusaram. Eles o reconhecerão como seu irmão, como Messias. Assim como José foi reconhecido pelos seus irmãos, Israel verá aquele a quem traspassaram e lamentará, chorará, como diz em Zacarias. E no livro de Apocalipse, Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7, José é um tipo perfeito do Senhor Jesus, e vemos nele muitas qualidades. É interessante notar que, mesmo com tantas virtudes, como sua fidelidade a Deus em diversas situações, ele ainda foi perseguido por seus próprios irmãos. No entanto, José não guardou amargura em seu coração. Ele foi um homem que perdoou. Sua castidade, por exemplo, ficou evidente quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, e ele recusou, dizendo que não pecaria contra o Senhor e contra seu patrão. José também demonstrou paciência na aflição, permanecendo anos na prisão, mas sempre mantendo o temor de Deus em seu coração. Ele teve compaixão de seus irmãos, superando o mal com o bem.
e no final demonstrou reverência e honra para com seu pai. São tantas as qualidades de José que são exemplares e nos ensinam muito. No entanto, o Espírito Santo, de todas as coisas que José fez, escolheu destacar essa situação em Hebreus 11:22, onde se diz que, próximo ao seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esse versículo sempre me chamou muita atenção. O Espírito Santo fez questão de registrar isso. E o que aprendemos aqui é sobre uma fé que permanece. A fé que permanece é uma fé que está segura do porvir. Uma fé segura das promessas de Deus para o futuro. Vencendo o pavor da morte, aquele que tem fé permanece firme e seguro nas promessas do Senhor quanto ao futuro. E quanto a nós, estamos seguros das promessas do Senhor para o nosso futuro. Você está seguro de que Jesus voltará? Está seguro de sua salvação eterna? Está seguro de que receberá um corpo glorificado? Está seguro quanto a esse último aspecto da sua salvação, a redenção do seu corpo, que ocorrerá quando o Senhor voltar? Há muitas coisas futuras que envolvem a bendita esperança da volta do Senhor e tudo o que ele realizará, como seu reino que será implantado na terra. A fé de José foi uma fé que estava segura nas promessas futuras do Senhor. Ele tinha uma esperança que transcendia sua própria vida. A fé de José nos ensina que a verdadeira fé olha sempre para frente, sem ficar presa ao passado. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, 14 prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Você tem prosseguido? Nossa fé no Senhor Jesus e no Evangelho deve nos guiar e nos dar segurança quanto ao que está por vir. José não tinha pavor da morte. O versículo de Hebreus 11:22 nos indica que, próximo ao seu fim, ele não temia a morte. Veja o que diz Hebreus 2:14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado seja Deus! Aquele que crê em Jesus Cristo não tem mais medo da morte. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Se você, que está lendo estas páginas, ainda tem algum pavor, algum temor da morte, você precisa compreender melhor o Evangelho. Estou sendo muito franco com você. É necessário entender mais sobre a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus, que nos garante um porvir e nos dá certeza absoluta de que estaremos com o Senhor eternamente, que nos espera uma vida gloriosa na presença de Deus. José não tinha pavor da morte. Veja o que a palavra do Senhor registrou a esse respeito. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Gênesis 50:24 e 25. José sabia que estava para morrer, mas não havia pavor, nem pânico, nem murmuração. Ele estava seguro. Às vezes, ao aconselhar alguns irmãos e irmãs, ouço dizerem: eu tenho muito medo de morrer. Mas se você compreender o Evangelho, não terá mais esse medo. Pavor da morte é para aqueles que não têm o Senhor Jesus. Mas nós, que temos o Senhor, não precisamos viver amedrontados. Paulo nos diz em Romanos 8:15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você não precisa viver com medo. Se por acaso você ainda tem pavor da morte, ore agora e diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Pai te ressuscitou dentre os mortos. Entra na minha vida. Perdoa meus pecados e faz de mim uma nova criatura. Em teu nome, amém. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:9 e 10.
Essa é a promessa da palavra de Deus. Se ainda há medo no seu coração, faça essa confissão de Jesus como seu Senhor. Creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e diga: Senhor Jesus, eu quero a tua paz. E Jesus fará isso. É o Senhor Jesus quem faz. Não são os seus méritos, nem um método ou uma técnica. É Jesus, Ele mesmo, que está vivo e sentado no trono. Ele vai lhe dar paz, vai trazer sossego e segurança quanto ao futuro. Isso é obra do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Creia nisso. Fale com Deus. Você não precisa viver amedrontado ou aterrorizado. Paulo diz: para não viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção. Romanos 8,15. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, não deve mais existir pavor da morte. Essa foi a fé de José. Ao chegar ao fim de sua vida, pela fé, próximo à sua partida, nos dias de sua morte, ele fez menção da saída do povo do Egito. Ele estava confirmando para seus irmãos, em fé, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Era como se dissesse: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó prometeu esta terra, e vocês a possuirão. A fé de José apontava para as coisas que ainda estavam por vir. A minha fé e a sua devem confiar nas coisas que estão por vir. Esta vida aqui é passageira, mas temos uma vida eterna com Deus. Temos o futuro, a glória, o poder do mundo vindouro, o reino que o Senhor Jesus vai implantar, e novos céus e nova terra, todas as promessas do Senhor. Aleluia! A sua fé e a minha fé estão baseadas nas Escrituras, na palavra de Deus. José baseou a sua fé na promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia feito a promessa, e ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele creu nisso até o último dia de sua vida aqui na terra. Então, ele fez menção disso. A primeira lição importante na fé de José é que ele não tinha pavor da morte. A segunda coisa que quero destacar é que José sempre trilhou um caminho de fé. Apesar de todas as adversidades e mesmo num período de grande bonança em sua vida, ele continuou caminhando pela fé. Caminhar pela fé não é apenas quando estamos enfrentando problemas e aflições. Caminhar pela fé é também quando tudo está bem. E às vezes, quando tudo está bem, é até mais difícil caminhar pela fé, não é? Mas ele caminhou pela fé. Mesmo quando era governador do Egito, estava tudo bem. Ele era o número 2 no Egito. Ninguém fazia nada sem antes falar com José em toda aquela nação. Mas mesmo assim, ele precisava perseverar na fé, continuar na promessa de Deus. E foi isso que ele fez. Permanecendo na fé, apesar das adversidades ou da calmaria, eu e você precisamos, do início ao fim de nossas vidas, seja em tempos de problemas ou em momentos de grande tranquilidade, caminhar sempre pela fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. José fez isso. E, como eu disse, ele é como Paulo, que declarou: combate o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Precisamos completar a nossa carreira. Estamos, no presente, no combate, no bom combate. Precisamos chegar aos portais eternos diante do Senhor e dizer: eu completei a minha carreira, Senhor. E se você guarda a fé, se crê no Senhor, assim como José, que partiu desta vida crendo na promessa de Deus, você também testemunhará dessa fé. José deu ordens quanto aos seus ossos. Ele fez o povo de Israel jurar que levariam seus ossos do Egito. José acreditava nas promessas de Deus e as manteve durante toda a sua vida. Sua fé estava sempre baseada nas promessas do Senhor. Ele guardava as promessas de Deus em seu coração. E o que aconteceu depois que ele morreu? O que os israelitas fizeram? Êxodo 13:19 nos conta. Moisés levou consigo os ossos de José. Eles cumpriram o que prometeram. José não apenas fez um pedido, mas deu uma ordem. Ele fez os filhos de Israel jurarem solenemente que levariam seus ossos para a terra prometida. Isso mostra a seriedade com que José tratava as promessas de Deus. Ele sabia que um dia voltariam para a terra prometida e queria de alguma forma testemunhar que acreditava nessa verdade, que estava alinhado com a promessa de Deus. Embora ele não pudesse entrar lá em vida,
Queria que levassem seus ossos como um testemunho, uma proclamação de sua fé, de que ele creu na promessa de Deus. Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Êxodo 13:19. Moisés levou os ossos de José durante a peregrinação de 40 anos no deserto, e no livro de Josué lemos: os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Josué 24:32. Os ossos de José foram sepultados ali, naquela terra que Jacó havia conquistado, e que foi dada a José quando ele abençoou seus filhos. É interessante notar porque o Espírito Santo menciona os ossos de José. Em Gênesis, lemos que Moisés levou os ossos de José, cumprindo a palavra e o juramento feito a ele, e sepultaram esses ossos. Qual a importância disso? Creio que há muitos aspectos que talvez ainda não compreendamos completamente. Eu, pelo menos, oro ao Senhor pedindo revelação sobre essas coisas, pois isso sempre me chama muita atenção. O testemunho de que temos uma pátria celestial, um fato que vem ao meu coração, é que, ao mencionar seus ossos, José estava expressando sua fé na promessa de Deus. Ele queria proclamar essa fé como um testemunho, e esse testemunho de José nos aponta outra coisa. Ele viveu como um peregrino no Egito. Ou seja, ele estava ali, mas sabia que aquele não era o seu lar definitivo. Ele queria estar na terra da promessa de Deus. Isso nos aponta para a nossa própria experiência. Estamos aqui neste mundo, mas aqui não é o nosso lar. Nosso verdadeiro lar é junto do Senhor, na nossa terra prometida. Nossa terra prometida é a presença de Deus. Nossa herança é estar com o Senhor eternamente na nossa pátria celestial. Como Paulo diz em Filipenses, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:20 e 21, a nossa pátria está nos céus. Para mim, quando José, no final da sua vida, faz esse pedido aos filhos de Israel, aos seus irmãos, que jurem que levarão seus ossos, ele estava proclamando sua fé na promessa de Deus. E mais ainda, ele estava declarando: estou aqui como peregrino. Como vimos anteriormente, a fé dos peregrinos é que eles andavam na terra como estrangeiros. E aqui José dá esse testemunho. O meu lugar é onde está a herança do Senhor. Eu e você deveríamos ter o mesmo sentimento em nosso coração. O meu lugar final é onde está o coração de Deus. Onde Ele prometeu é a herança do Senhor. A importância de uma visão correta do porvir, José faz esse pedido como uma declaração de fé. Outro aspecto que podemos aprender com a fé de José é que ele tinha uma visão escatológica, uma visão correta do futuro. E essa visão o manteve firme em sua fé. Isso também nos ajuda. Se você e eu temos uma visão clara do futuro, no sentido daquilo que Deus já prometeu, isso fortalecerá nossa fé. Qual é a sua visão escatológica? Há muitos irmãos cuja visão escatológica está centrada apenas no anticristo, na besta, no falso profeta, no 666. Estão sempre curiosos tentando descobrir quem é o anticristo. Eu não estou esperando o anticristo. E lamento se você está. Eu estou esperando Cristo Jesus. Quero esperar o Senhor Jesus. O meu coração está voltado para Ele. Não tenho nada a ver com o anticristo. Nem quero saber. Sei que Ele virá, mas não estou preocupado com Ele. Quero olhar para o Senhor Jesus. A esperança na volta de Jesus. Se você tem uma visão escatológica clara, uma visão do futuro, da vinda do Senhor Jesus, isso fortalecerá sua fé. José tinha essa visão do futuro, e sua fé transcendeu muito além de sua vida natural. Ele estava vendo o futuro, sabendo que um dia o Senhor tiraria o seu povo do Egito, daria descanso a eles na terra da promessa e cumpriria suas promessas. Ele queria testemunhar isso. Então disse: levem os meus ossos e os sepultem naquela terra. Que testemunho maravilhoso! Alguns creem, e eu também sou inclinado a acreditar nisso. Embora não esteja explicitamente escrito na palavra de Deus, que José, ao fazer menção de seus ossos,
já vislumbrava pela fé a ressurreição. Lembre-se do que aconteceu quando Jesus ressuscitou. A palavra de Deus fala que muitos ressuscitaram com ele. A palavra diz que muitas pessoas ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, e até entraram na cidade de Jerusalém, sendo reconhecidas. Mateus 27, 52 e 53. Não sabemos quem foram essas pessoas, mas alguns creem que José, ao pedir que seus ossos fossem levados para a terra prometida, estava antevendo isso. Embora a Bíblia não nos diga isso explicitamente, alguns irmãos acreditam que Deus deu essa visão a José, e ele queria participar dessa ressurreição. Ele foi muito enfático, fazendo o povo de Israel jurar solenemente que levariam seus ossos. Porque ele estava vendo algo. Ele tinha um testemunho. Era peregrino e queria proclamar sua fé nas promessas de Deus. Mas eu creio que isso pode ir além. Ele com certeza cria na ressurreição. Mas estou sugerindo que ele talvez cresce especificamente na ressurreição que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Nas pessoas que ressuscitaram naquele dia, talvez José esteja incluído entre elas. Você já pensou nisso? Não está escrito na Bíblia, deixe-me repetir. Mas acho que é uma possibilidade. José manifestou essa visão do futuro, essa visão escatológica, no cumprimento da promessa de Deus. E se tivermos uma visão clara do futuro, da volta de Jesus, nossa fé será fortalecida, purificando a si mesmo pela esperança nele. Veja o que João diz na sua primeira carta. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, 2 e 3. João está nos dizendo que, quando Jesus se manifestar, essa é uma visão escatológica, uma visão do futuro, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Se eu tenho essa visão, se eu creio nisso e vivo na realidade dessa promessa, isso mantém minha fé segura e me faz perseverar na fé. E se tenho esta esperança nele, a mim mesmo me purifico, assim como ele é puro. Uma visão escatológica clara, a visão da volta do Senhor, nos mantém seguros, nos faz andar em segurança e mais ainda nos leva a buscar santificação, a buscar purificação. Está escrito aqui que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Você tem essa esperança? A fé produz esperança em nossos corações. A fé de José lhe deu a esperança de que o povo sairia do Egito, que Deus daria a terra prometida, que a promessa de Deus se cumpriria. Da mesma forma, nossa fé naquilo que Jesus prometeu a respeito de sua volta e do futuro produz esperança em nossos corações. Aleluia! A bendita esperança, como diz a palavra de Deus, Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Tito também nos fala algo muito maravilhoso. Deixe-me citar para você. Está escrito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 11 a 13. José nos aponta para isso. Ele viveu no Egito, mas como se não vivesse ali. Embora fosse governador, tivesse todas as regalias e fosse reconhecido e exaltado, ele viveu como um peregrino, na expectativa da promessa de Deus que um dia se cumpriria. Eu e você estamos aqui, com ou sem aflições. Mas devemos olhar para frente. Nossa fé deve nos remeter a uma esperança vindoura, a bendita esperança da volta de Jesus, a esperança de que nosso corpo será glorificado, a esperança da completude da nossa salvação, a redenção do nosso corpo, quando receberemos um corpo glorificado, onde o pecado não mais habitará em nós, onde a velha natureza estará completamente erradicada, onde estaremos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Aleluia! Crendo na ressurreição e aguardando o arrebatamento, os ossos de José são uma expressão para nós, apontando que também aguardamos a ressurreição ou o arrebatamento, a volta de Jesus. Aqueles que já partiram para o Senhor antes de nós, quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado, e nós seremos transformados num piscar de olhos,
como diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, 1 Coríntios 15:50 e 1 e 52. Essa é a nossa expectativa. A visão escatológica de José o manteve firme nessa esperança. José cria na ressurreição do seu corpo, e por isso fez menção dos seus ossos. Paulo diz: combate o bom combate, completi a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E ele continua dizendo: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa experiência, e no exemplo de José, é que ele tinha uma visão do futuro. A fé dele transcendeu o tempo presente e projetou-se para o futuro. Ele olhou para frente, não para trás. Isso nos chama a atenção como crentes em Jesus Cristo na nova aliança, de que aguardamos o Senhor Jesus, que virá, a promessa de novos céus e nova terra, a promessa de que haverá um reino onde ele reinará. Essa é a nossa expectativa. E nossa fé precisa nos sustentar até o fim, que você não tenha pavor da morte, que esteja tranquilo e descansado no Senhor, desejando esse tempo futuro em que o Senhor voltará. Tudo isso aqui passará. A palavra de Deus nos diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Todas as coisas passarão, e tudo será feito novo. Apocalipse 21, 3-5. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Perguntas para reflexão. 1. Qual é a importância da fé de José como exemplo para nós hoje? 2. Assim como José não tinha pavor da morte, como podemos superar o medo da morte e cultivar uma fé que nos traga paz e segurança? 3. Assim como José teve uma visão clara do futuro, por que é importante que também tenhamos essa mesma visão, especialmente em relação às promessas de Deus, como a volta de Cristo e a ressurreição? 4. De que forma podemos viver como peregrinos neste mundo, mantendo nossos olhos fixos na pátria celestial? 5. Como a esperança na volta de Cristo pode nos motivar a buscar uma vida mais santa?